Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knight. Vamos falar sobre Fórmula 1, a história da categoria e sobre a temporada 2002 de Michael Schumacher, que para mim é a melhor temporada de todos os tempos que um piloto conseguiu fazer na história da categoria. Porque eu fiz recentemente um vídeo sobre o Fernando Alonso e a sua temporada em 2012, a qual eu considero a melhor temporada do piloto espanhol na Fórmula 1. E eu considero muito triste que ele não tenha sido campeão, né? Porque foi uma demonstração de brilhantismo incrível que ele teve naquele ano, né? E assim, esse ano a gente teve o Max Verstappen, o novo fenômeno da Fórmula 1, conseguindo 15 vitórias em 22 corridas, o que é impressionante, né? O que o Max Verstappen conseguiu fazer nessa temporada foi incrível, né? Isso mostra muito do talento dele. Porém, 2002 de Michael Schumacher, e olha que há um debate com 2004, que ele ganhou 12 das primeiras 13, que é uma coisa insana, né? Tem algo que eu acho, até hoje eu fico pasmo com isso, que não teve um ponto baixo. O Michael Schumacher não quer dizer que ele não cometeu erros, ele até cometeu. Mas às vezes quando cometia, ele dava um jeito de voltar lá para frente. Porque a gente tem que parar para pensar no contexto da Fórmula 1 na época, né, para entender assim, a magnitude do que ele conseguiu. Porque a gente tem que lembrar, 2002 ele foi campeão com 6 corridas de antecedência. Em julho ele já era campeão mundial. Você acha que o Verstappen dominou muito a Fórmula 1 esse ano? Como de fato dominou, ele demorou até um tempo para chegar a ser campeão, né? E ele fez isso com 4 corridas de antecedência. O Schumacher fez com 6 num campeonato mais curto, né? E a gente também tem a questão, todas as corridas no pódio. O pior resultado dele foi um terceiro lugar no Grande Prêmio da Malásia. Isso aconteceu uma vez. Foram 11 vitórias, 5 segundos lugares e um terceiro, entende? 17 corridas, todas no pódio. Na época, nunca na história, um piloto havia completado todas as voltas de uma temporada. Então, é assim, o que ele fez já foi algo mágico, né? Ele concluiu todas as corridas, o que também era inédito, todas nos pontos, todas no pódio. Isso até hoje nunca foi repetido, né? Nem o próprio Schumacher conseguiu repetir um feito dessa proporção. Porque é uma coisa que a gente para pensar quando a gente vai ter a primeira corrida da próxima temporada, né? Vai ter lá o fim da corrida, os 3 primeiros colocados, esses serão os únicos pilotos capazes de igualar o que o Schumacher fez em 2002 de todas as corridas no pódio. Pra você ter ideia da insanidade que ele conseguiu fazer em 2002. Ele teve 144 pontos de 170, numa época que o regulamento dava 10 pontos para a vitória e 6 para o segundo lugar. Foi o maior aproveitamento de pontos na história da Fórmula 1 também. E assim, ele quebrou o recorde de vitórias naquela temporada. Antes ele era igualado com o Nigel Mansell em 92, porque em 2001, que já era uma temporada brilhante do Schumacher, ele havia ganhado 9 corridas. Em 2002 ele ganhou 11. Então assim, era feitos que ele conseguiu quebrar naquela temporada, né? Que eu acho que é a melhor combinação carro, piloto, equipe e assim, desempenho que uma pessoa teve na história da Fórmula 1. Porque a gente para e pensa, né? Quando a gente pensa nas melhores temporadas da história, né? E a gente fica lembrando dos grandes gênios, né? A gente lembra, por exemplo, Ayrton Senna 1991. É uma temporada fantástica que o Senna fez. Mas teve pontos baixos, ele teve umas corridas que foram aquém, né? O Grande Prêmio da Espanha dele em 91, uma corrida abaixo. A gente esperava assim, que o Senna, por exemplo, brigasse com a vitória com o Nigel Mansell, e o Mansell superou ele rapidamente. Óbvio, o Williams era um carro melhor, mas é aquela história, né? Teve corridas que o Senna talvez assim, poderia ter feito mais, né? A gente espera de um gênio do esporte como ele era. Até mesmo pegar Alain Prost, que sempre foi um piloto extremamente regular. Teve corridas nas temporadas dele lá brilhantes, como foi em 1986, né, que ele superou uma Williams que era muito superior, né? Até lá ele teve seus pontos baixos na temporada, né? A gente pensa, né? O próprio Verstappen, como eu disse, ano teve seus pontos baixos. O Lewis Hamilton, em todos esses anos de domínio, ele não teve um ano praticamente impecável, né? De assim, não tem um ponto baixo nessa temporada. Sempre teve um momento que ele cometeu um errinho, uma coisa assim, que acabou que ele não conseguiu se recuperar por inteiro. Porque eu acho que essa é a diferença do 2002 do Schumacher para todas as outras temporadas de todos os outros grandes gênios. Mesmo quando ele errava, por exemplo, no Grande Prêmio da Europa em Nürburgring, que foi uma vitória do Barrichello, inclusive, né? Eu fico olhando essa corrida, que ele roda na corrida, cai um pouco para trás ali na classificação geral, ele se recupera para segundo lugar, e assim, a gente estava meio que fresco da polêmica do Grande Prêmio da Áustria, porque muita gente lembra de 2002 só pelo que aconteceu na Áustria, que foi quando lá a gente teve a equipe ordenando que o Barrichello entregasse a posição a Michael Schumacher, e ele entregou nos metros finais, né? E assim, a gente teve o Grande Prêmio da Europa naquele ano, né? E assim, me deu uma impressão que o Schumacher não quis ganhar aquela corrida, porque parecia que ele ganharia quando ele quisesse, porque ele rodou, caiu lá para trás, e o Barrichello teve pista livre lá na frente, estava 8 segundos na frente, né? E faltava umas 21
21 voltas, o Schumacher chegou em 7. Assim, tirou aquela distância toda do Barrichello no estalar de dedos, entende? Não era o Barrichello tirando o ritmo, não. Era que ele não conseguia andar mais rápido. Aí o Schumacher ficou comboiando o Barrichello, não tentou fazer uma manobra de ultrapassagem. E no final das contas terminaram ali no 1-2, né? E assim, eu ficava pensando, né? Como o cara tinha um ritmo frenético. No Grande Prêmio da França, o Schumacher, a corrida que ele conquista o título, né? Ele acaba levando um drive-thru por cortar a linha do box, né? E assim, ele prolonga uma das paradas dele para no ritmo puro tentar tirar tempo. E assim, ele chega indo para quarto e só nessa parada estendida ele recuperou para segundo lugar. E assim, ele começou a colocar pressão no Kimi Raikkonen e o Kimi Raikkonen acabou escorregando no óleo, que não sei se era o carro do Cristiano da Mata, foi uma Toyota, né, que acabou derramando óleo na pista. Ele foi lá, ultrapassou e venceu. Ele tinha esse quê que eu sinto do Verstappen hoje, né, que era do cara implacável, né? Não importava o que acontecia, o cara dava um jeito de recuperar do prejuízo, conseguir a vitória, né, e o Schumacher tinha esse negócio. Naquela temporada de 2002 ele estava implacável, né, tinha alguma maneira, ele sempre dava um jeito de ganhar, né, e isso até aconteceu em 2004, por exemplo. 2004 talvez fosse a melhor temporada dele, porque ele teve vitórias muito brilhantes, né, com uma das 4 paradas no próprio circuito da França, em Magny-Cours. Ele teve vitórias extraordinárias, mas ele teve pontos baixos. Ele correu mal o Grande Prêmio do Brasil, ele correu mal o Grande Prêmio da China, ele teve uma corrida trágica na China, ele levou uma volta do Barrichello, né? Por isso, uma coisa que muita gente não sabe, já teve uma coisa que ele levou a volta do companheiro, né? Isso aconteceu com o Michael Schumacher. Então, é uma coisa com um desempenho muito ruim, mas é aquele negócio, no contexto geral foi um episódio isolado, mas em 2002, como eu disse, né, não houve um episódio isolado, ele sempre dava um jeito, e mesmo o terceiro lugar, né, que teve a corrida que ele não ficou em primeiro e em segundo, né, que é uma coisa insana, né, esse terceiro lugar foi no Grande Prêmio da Malásia, corrida ganhada pelo irmão dele, o Ralf Schumacher, e assim, foi uma corrida que foi muito por causa do desempenho da Williams naquele fim de semana. A Williams andou muito bem na Malásia, reagiu muito bem ao calor que existia lá, a umidade alta, o carro dele se adaptou muito bem àquela pista. E era a segunda corrida do ano, com o passar do ano a Ferrari ficou cada vez mais dominante, incrível, né? O carro F2002 foi um dos melhores carros que a Ferrari já fez em sua história, e assim, eu acho que muito do que resulta também o domínio que o Schumacher teve naquela temporada é a diferença que ele teve pro Barrichello no final. Numa época que a vitória valia 10 pontos, ele teve 67 pontos de vantagem. Para você ter uma ideia, 144 contra 77, né? Ele quase dobrou a pontuação do vice-campeão. O Michael Schumacher sozinho teria ganhado o campeonato de construtores daquele ano. Isso é uma insanidade. Então assim, essa temporada é um dos motivos que eu considero o Michael Schumacher o melhor piloto de todos os tempos, porque ele mostrava todas as características de um piloto completo. Ele era muito rápido de classificação, ele era muito rápido de corrida, né? Acho que ninguém na história da Fórmula 1 tinha um ritmo de corrida como o Schumacher teve, né? E ele era um cara que assim fazia diferença quando se fazia necessário, né? Quando se exigia aquele que a mais genialidade a mais do piloto, ele ia lá e aparecia de uma maneira extraordinária. Então, a temporada 2002 do Schumacher, eu acho que ela deveria ser mais lembrada muito por causa disso. O pódio em todas as corridas é algo único na história da Fórmula 1 e no final das contas, muitos gênios aí, como a gente tem o Hamilton, o Verstappen, estão indo em busca de fazer algo semelhante e no final das contas sempre tem algum acontecimento, né? Seja uma quebra que aí está fora do alcance, seja um erro que os impede de conseguir tal feito, né? Eu acho que é uma história que o Schumacher construiu em 2002, que até hoje permanece intocável, e mesmo que ele não tenha todos os recordes hoje de vitórias, pódios, né, e pole positions, que esses já pertencem a Lewis Hamilton, essa marca ainda permanece intocável e a gente não sabe até quando ela vai permanecer. Isso foi uma amostra do brilhantismo e da genialidade de um dos melhores pilotos de todos os tempos, para mim, o melhor de todos, Michael Schumacher. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.